Boa tarde, galera. Fala aí, professor Dudu aqui mais uma vez com tudo mastigado. E hoje a gente vai ter aquela conversa sobre a prosa romântica. Nas nossas últimas aulas de literatura, a gente esteve conversando sobre romantismo, sobre os ideais do romantismo e a gente falou também sobre romantismo no Brasil, como a poesia romântica veio a acontecer no Brasil. Aquela coisa das gerações, vocês lembram? Hoje a gente fala então de prosa. Galera, foco aqui, fica ligado. Não confunde a coisa da poesia com a coisa da prosa. Poesia, ela vai se organizar em gerações, os nossos poetas eles vão estar focados na sua temática central. Na prosa, no romance romântico, os escritores, eles já se arriscam mais. Temos o mesmo escritor escrevendo diversos estilos de romance. Então ele não vai ter um único caminho, ele vai explorar, beleza? Antes da gente entrar de fato na questão do romance romântico, dos estilos de romance romântico, tem algo que a gente precisa lembrar sobre como o romance romântico passa a crescer no Brasil. Vocês vão lembrar da aula passada que eu falei da chegada da família real. Família real por questões políticas, por questões econômicas, consequências do bloqueio continental lá na Europa, eles vieram para o Brasil. Chegando no Brasil, o Brasil não estava preparado para receber a corte real portuguesa. Então, comentamos isso na última aula, a corte passa a fazer grandes investimentos no Brasil. Muita coisa foi criada, muita coisa se modificou e dentro dessas criações, dentro dessas novidades, se inventou, né, se assim podemos dizer, a imprensa no Brasil. Agora existe imprensa no Brasil. E por que a imprensa vai ser tão importante para a difusão do romance romântico no Brasil? Porque todos esses romances românticos vão surgir em folhetins. É o surgimento daquilo que a gente chama de romance de folhetim. Cada edição do jornal que você comprava vinha com o capítulo de um livro. O capítulo de um livro, inicialmente vinham traduções. Eles pegavam romances românticos lá da Europa, França, Inglaterra, Alemanha e publicavam aqui no Brasil. Mas vivemos um período de busca por identidade, o período da independência. Então, os jovens escritores, os jovens artistas querem reconhecimento, eles querem se reconhecer, eles querem ser representados dentro da obra que eles consomem. Então a gente vai ter uma grande produção de romances românticos e mais do que a produção, a gente tem um grande aumento de um público leitor. Então coloca aí, marca aí. Crescimento de um público leitor. Os jovens burgueses, filhos dos pequenos burgueses, ou mesmo os grandes burgueses agora tinham condições de ter estudo. Eles aprendiam a ler, aprendiam a escrever, iam para as universidades, universidades que agora existem, inclusive aqui no Brasil. Então, temos um grande aumento de público que consome essa leitura e não só os estudantes, as mulheres passam a fazer parte do grande grupo que consome cada vez mais esses romances. Tranquilo? Então é a partir daqui, é a partir desse contexto que a gente vê uma série de romances surgindo. E romances que vão seguir alguns estilos. E a gente relembra, a gente dá aquela revisada em cada um desses estilos, a começar pelo romance indianista. A começar pelo romance indianista.
Pessoal, qual a grande ideia do romance indianista? A idealização do índio. Além da valorização dos índios, é preciso lembrar que vamos ter também a valorização das belezas naturais do nosso país. Aquele ideal do índio herói, aquela coisa do índio idealizado, vai se manter também na prosa. Lembra? Assim como aconteceu na primeira geração poética. A prosa que valoriza o índio. O índio é o símbolo da nossa origem, da nossa identidade. Somos todos filhos dos índios com os homens brancos, do índio e do homem europeu. Esse é um reflexo da nossa origem, busca por identidade. Aqui dentro, a gente vai ter como grande destaque José de Alencar, um dos mais importantes escritores do nosso romantismo. Aqui que ele vai trabalhar com obras como O Guarani, Iracema e o Birajara. Pensando em O Guarani e também em Iracema, você lembra do quê? A história de amor entre, no caso do Guarani, um índio e uma moça branca europeia, e no caso de Iracema, um homem europeu e uma índia. Mas sempre a coisa da história de amor. Por quê? Porque é um jeito de dizer, olha, nós brasileiros somos filhos do índio e do homem branco. A ideia da nossa origem, que era tão valorizada. Beleza? Além do romance indianista, vamos ter também aquele que a gente vai conhecer como romance histórico. Marca aí, romance histórico. O romance histórico, galera, ele também vai trazer para você grandes ideais tradicionais do romantismo. A pensar no quê? Na revisão idealizada do passado. Nós tentamos tornar a nossa história algo mais glorioso. Nossa história, nós tentamos romantizá-la, nós tentamos torná-la numa grande aventura, num grande épico. Fazemos uma revisão do nosso passado, inserindo itens, inserindo uma ficção, inserindo um romance. Beleza? Aqui, novamente, como destaque, a gente tem quem? Anota aí, novamente, José de Alencar, com obras como As Minas de Prata, obras como A Guerra dos Mascates. Além do romance histórico, ainda temos o romance regional. O romance regionalista. O romance regionalista. O romance regionalista também tinha o grande ideal de valorização da nossa pátria, valorização da nossa terra, valorização da nossa cultura. Porque a gente está tentando mostrar para o grande público que o Brasil é muito diverso. O povo do Nordeste, que é diferente do povo do Sul, que é diferente do povo do Norte, que é diferente do povo do Sudeste, do Centro-Oeste. Cada um com suas peculiaridades, cada um com sua própria cultura. Então aqui são retratos da diversidade do nosso país.
Aqui, nessa coisa de retratos da diversidade, teremos alguns escritores que se destacam bastante. Um deles, talvez você já tenha ouvido falar, José de Alencar. José de Alencar vai trazer obras como O Gaúcho, vai trazer obras como O Sertanejo. Aqui a gente vai ter teremos obras conhecidíssimas, como o Bernardo Guimarães com O Seminarista, com Escrava Isaura, e também teremos Visconde de Taunay. Visconde de Taunay, ele vai trazer uma obra chamada Inocência. Tranquilo? E como nosso último grupo, a gente vai ter o romance urbano. Teremos o romance urbano. Então, no romance urbano, temos um romance sobre a vida entre a burguesia, sobre relações sociais dessa burguesia carioca. Então, aqui vamos trazer retratos de uma vida burguesa, retrato das relações burguesas. Retrato das relações burguesas, como essa sociedade burguesa se comporta, como eles se relacionam, os bailes, as festas, os namoricos, os romances, a coisa do jovem na universidade, em busca de cultura, em busca de identidade. Então, galera, isso aqui é o básico, é como se organizam os romances românticos, se organizam em grupinhos. E vocês viram que o José de Alencar, maior escritor do nosso romantismo brasileiro, você vai ver como ele esteve em todas, como ele produziu bastante. Demos aquela revisadinha básica, agora detalhes a gente vai estar trabalhando nos exercícios. Beleza? Vamos no exercício comigo, dá uma olhadinha nessa questão. Galera, José de Alencar faz críticas às relações humanas na sociedade carioca de sua época, preocupado apenas com a ostentação e o status que só o dinheiro confere. Em 3 romances, o autor retrata perfis de mulheres que, embora se defrontem com homens em plano de igualdade, são no final redimidas ou dominadas pelo amor. Volta aqui que a gente tem muito o que comentar dessa questão. Olha para mim. Galera, José de Alencar vai tratar muito das relações burguesas dentro de seus romances urbanos. E aqui a gente observa que o José de Alencar, ele trouxe algumas novidades. Em 3 romances urbanos de sua obra, ele traz personagens femininas como protagonistas. E ele acaba criando personagens femininas que são diferentes do ideal romântico. De mulher pura, inocente, princesinha que está esperando o seu cavaleiro vir salvá-la. Não, aqui ele cria mulheres fortes, mulheres independentes, que não precisam de homem, mas que, como toda boa obra romântica, sempre acabam cedendo, sempre acabam se entregando por conta de sua paixão. O amor dentro do romance romântico sempre acaba modificando, sempre acaba transformando. O amor sempre vai vencer no final da obra romântica. E essas 3 obras, volta lá para a questão. E essas 3 obras eu vou entregar aqui para vocês. Essas 3 obras são Diva, Lucíula e Senhora. Dessa questão, o item C. Belezinha? Então, você vê que ele trouxe muita coisa para o romantismo, mas ele já fez algo um pouco diferente. Talvez o romantismo já esteja passando da hora, né? Vamos dar uma olhada em mais uma questão. Em relação ao romantismo brasileiro, todas as afirmações são verdadeiras, exceto a expressão do nacionalismo através da descrição dos costumes e regiões do Brasil. Galera,
é o romance regionalista, né? Como eu comentei com vocês, de trazer as diferenças culturais existentes entre os diferentes estados, entre as diferentes regiões. B. Análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade brasileira. Aí ele te desrespeitou. Esse item aí ele exagerou. Análise crítica e científica, o romantismo ele é extremamente subjetivo, ele é extremamente sonhador. Então não tem nada de científico no romantismo. Sequer faz sentido essa afirmação. Científico para o romantismo que acredita em sonhos, magias e fantasias? Não. Desenvolvimento do teatro nacional, o teatro nacional vai ganhar muita força no período romântico. A gente falou de prosa, a gente falou de poesia, mas o teatro também vai ganhar muita força dentro da literatura brasileira, dentro da cultura brasileira. D. Expressão poética de temas confessionais, indianistas e humanistas. As 3 gerações poéticas que a gente comentou na aula passada. Confessionais, sentimentalistas, humanistas. Segunda, primeira e terceira geração, respectivamente. Caracterização do romance como forma de entretenimento e moralização. O romance vinha nos jornais justamente com esse ideal de entreter, de distrair. As pessoas gostavam de consumir esses romances. Não tinha novela para assistir. Tinha o romance para eles passarem o tempo. Beleza? Então, questão 11, item B. Nada de crítico, nada de científico, é sempre emocional, sempre sonhador. Beleza? 12. O homem de todas as épocas se preocupa com a natureza. Cada período a vê de modo particular. No romantismo, a natureza aparece como? Galera, volta para cá. Isso aqui a gente vai lembrar da aula passada, que eu falei sobre as idealizações românticas. O homem romântico vê a natureza como seu grande amigo, como seu parceiro. Mais que isso, como parte de si mesmo. Se o homem fica triste, a natureza ao redor fica triste. A natureza é um reflexo de seus sentimentos. Ela transcreve, ela transforma, ela passa, ela exterioriza tudo aquilo que está dentro do poeta, tudo que está dentro do eu lírico, do personagem romântico. Beleza? Isso aí é só para a gente dar aquela lembrada. Volta para a questão. E é exatamente o que está acontecendo aqui. No item D, ele explica exatamente que a natureza aparece como confidente do poeta, que compartilha os seus sentimentos com a paisagem. A natureza se modifica de acordo com o estado emocional do poeta. Se ele está feliz, tudo é colorido, tudo é iluminado, mas se ele está triste, tudo é obscuro, tudo é cinza, cores frias, tristeza. Beleza? A natureza que circunda esse poeta é parte importantíssima da obra. Nunca se esqueça disso. Beleza? Questão 12, item D. 14. Leia com atenção os trechos seguintes que caracterizam as diferentes preocupações temáticas de José de Alencar. Procurava focalizar a corte, retrata a vida burguesa da época, utilizando histórias de amor como assunto das narrativas. Romance romântico urbano, não é? Retratos de uma vida burguesa. Foi uma das soluções encontradas pelo escritor brasileiro para repetir aqui a proposta europeia de volta ao passado. A civilização indígena representou literalmente o aspecto mais autêntico de nossa nacionalidade, o índio idealizado, reflexo de nossa origem, nossa essência. Outra afirmação, pretende trazer à tona figuras históricas ou até figuras lendárias, situando-se em seu tempo e momentos reais. Retrata diferentes partes do país, focalizando seus hábitos, costumes, linguagem, tradições, sempre em oposição aos valores urbanos da corte. Então, galera, essa questão que é o quê? Que cada característica daquela se organize em um dos tipos de romances onde José de Alencar produziu todos eles. O primeiro, já entreguei, romance urbano, focaliza na corte, retrata a vida burguesa. O segundo, indianista. A civilização indígena representou o aspecto mais autêntico da nossa cultura. Romance histórico, a ideia de trazer à tona figuras históricas e inserir uma ficção, inserir o romance. E a regionalista retrata diferentes partes do país, focalizando seus hábitos, costumes, linguagem, tradições, sempre em oposição aos valores urbanos da corte. Mostrar a diversidade do nosso país
Então, item E aqui, belezinha? Galera, volta pra cá. Gostou das questõezinhas? Se for do seu interesse, dá uma olhadinha no nosso material. A gente ainda vai ter muito mais questões no nosso material a ser respondida. Você pode ver a aulinha, dar uma olhada no material, responder questões. Dá uma olhada no nosso site www.tudomastigado.com.br. Beleza? Galera, a gente encerra aqui o que é romantismo. Na nossa próxima aula de literatura, a gente começa a falar de outro período, a gente começa a falar de outra escola literária, beleza? Vou nessa, já já eu tô de volta. Aquele abraço. Tchau!